Senhor, nosso Pai eterno, obrigada por mais este encontro abençoado para o estudo da obra O Pensamento de Leon Denis, dentro da obra O Problema do Ser, o Destino e da Dor. Agradecemos infinitamente aos que participam deste encontro, que possam fluidificar as águas que aqui se encontram e as que estão perto daqueles que participam conosco. E agradecemos pelas intuições recebidas e pela leitura de hoje desta obra abençoada, que ela possa esclarecer a nossa mente, iluminar os nossos pensamentos em direção ao bem, para que possamos ajudar-nos a nós mesmos e aos nossos irmãos de jornada evolutiva. Obrigada mais uma vez por esta reunião, por estas bênçãos. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Cristian. Agradeço, Mara. Então, no parágrafo 31 do pensamento, Leon Denis nos traz: na vida mais simples, na tarefa mais modesta, na existência mais apagada, mostram-se então faces profundas, uma reserva de ideal, fontes possíveis de beleza. Cada alma pode criar com seus pensamentos uma atmosfera espiritual tão bela, tão resplandecente, como nas paisagens mais encantadoras, e na morada mais mesquinha, no mais miserável tugúrio, há frestas para Deus e para o infinito. 32. Em todas as nossas relações sociais, em nossas relações com os nossos semelhantes, é preciso nos lembremos constantemente disto. Os homens são viajantes em marcha, ocupando pontos diversos na escala da evolução pela qual todos subimos. Por conseguinte, nada devemos exigir, nada devemos esperar deles que não esteja em relação com o seu grau de adiantamento. 33. A todos devemos tolerância, benevolência e até perdão, porque se nos causam prejuízo, se escarnecem de nós e nos ofendem, é quase pela falta de compreensão e de saber, resultantes de desenvolvimento insuficiente. Deus não pede aos homens senão o que eles têm podido adquirir à custa de lentos e penosos trabalhos. 34. Não temos o direito de exigir mais. Não fomos semelhantes aos mais atrasados deles? Se cada um de nós pudesse ler em seu passado o que foi, o que fez, quanto não seria maior nossa indulgência para com as faltas alheias? Às vezes também carecemos da mesma indulgência que lhes devemos. Sejamos severos conosco e tolerantes com os outros. Instruamo-los, esclareçamo-los, guiemo-los com doçura, é o que a lei de solidariedade nos preceitua. E 35. Enfim, é preciso saber suportar todas as coisas com paciência e serenidade, seja qual for o procedimento dos nossos semelhantes para conosco. Não devemos conceber nenhuma animosidade ou ressentimento, mas ao contrário, saibamos fazer reverter, em benefício da nossa própria educação moral, todas as causas de aborrecimento e aflição. Muito bom, né, Mara? Exatamente o que a gente estava falando das relações, né? Das relações entre as pessoas. E que a gente... Você exemplificou tão bem hoje, né? Com o exemplo. Quando a gente compra um cachorro e tem que saber lembrar que nós vamos ter tudo o que leva a ter esse animal. E já dizia nosso querido Pequeno Príncipe, a gente se torna responsável por aquilo que cativa, né, Mara? Eu acho tão linda essa frase.
é muito, resume tudo, né? O que a gente faz com aquilo que a gente abraça, aquela causa que a gente cativou, né, Mara? Como uma flor, ou um animal, ou um ser humano, que se a gente resolve, ou resolve, ou de qualquer forma acabou cativando, a gente acaba se tornando responsável realmente, né? É verdade. Alors, na frase do Pequeno Príncipe, o que temos que tomar cuidado é que a gente é responsável juntos. Porque uma relação, ela não se constrói a uma só pessoa. Uma relação se constrói a dois. Então, numa relação, você não tem um que é culpado e o outro que é inocente, no sentido de ser a vítima. Primeiro, não existe vítima no cosmos, em nenhuma dimensão de vida. A lei que rege nossos universos é a lei de justiça, de solidariedade, de amor, de responsabilidade. Então, nós nos cativamos juntos. Somos responsáveis por esse sentimento, por essa relação juntos. Tá entendendo? Isso quer dizer que é muito importante para cada um de nós, e na maior parte do tempo, nosso olhar é sempre em direção ao outro. Então, ele não faz bem, o outro não faz bem, o outro está em erro, o outro é imperfeito, certo? O outro está no momento espiritual dele. Como a gente estava falando sobre o exemplo do cachorro, nesse livro, Dom Miguel Ruiz, ele diz, como nós somos seres muito imperfeitos, você conhece alguém, você entra numa relação com alguém e com o tempo, ou mesmo em pouco tempo, você passa a esperar que o outro seja o que você quer. Mas o outro não pode ser o que você quer. O outro é o que ele é. Dom Miguel Ruiz, ele vai dizer o quê? Que se você comprar um cachorro, levar para casa um cachorro, com alguns dias, se começar a te incomodar o fato dele ser cachorro porque você quer que ele seja como um gato, ele não pode ser gato. Você comprou um cachorro, então você vai viver com um cachorro. Você não vai viver com um gato. Se você quiser viver com um gato, você leva de volta o cachorro, compra um gato e vai viver com um gato. O que a gente faz uns com os outros? Nós nos relacionamos com as pessoas. No início, como tem esse envolvimento, né, da paixão, da atração, das afinidades, então a gente olha bem menos para as fragilidades, o que é normal, graças a Deus, porque faz com que as pessoas passem mais tempo juntos. E aí a gente fica cego para a natureza do ser, com suas fragilidades, porque nós também temos as nossas. Se a pessoa é difícil de viver com ela, nós também não somos fáceis. Então, viver conosco não deve ser também tão fácil quanto a gente pensa. Porque se nós pensássemos dessa maneira, viveríamos melhores, porque exigiríamos menos dos outros. Então, quando você vai viver com alguém, você pega a parte do cesto que está boa, os frutos que estão ótimos. Mas você tem que saber que também ali dentro tem frutos que não estão em boas condições. E que você vai comer e que você vai estar em contato com esses frutos. Então, você pegou um cachorro, você tem que aprender a viver com um cachorro. Você tem que compreender que ele vai manifestar a natureza dele, que é a natureza de cachorro. Então, pegar um companheiro ou uma companheira e viver juntos e querer fazer da pessoa o que nós achamos que é correto, que ela deve ser, como ela deve ser, é impossível. É impossível porque Deus deu a cada ser o livre-arbítrio. Nem Deus passa por cima do livre-arbítrio de um ser. Isso quer dizer que cada um de nós, é o que diz o Leon Denis hoje, tem o seu momento espiritual. Está em um momento espiritual. Se ele tiver no momento de cachorro, ele vai viver o que o cachorro vive. Se ele tiver no momento de tigre, ele vai mostrar o que é um tigre. Se ele tiver no momento de uma águia, ele vai ser águia. Então a sabedoria é ver
E se eu entro nessa floresta, eu tenho que saber onde eu estou entrando. Então eu vou aceitar. Aceitar quando eu ver o que o tigre, o que o cachorro tem de menos agradável. E compreender que ele não é um objeto. E que eu não sou o dono desse objeto. É um ser livre como eu mesmo. Então nós não podemos dominar a natureza de um ser espiritual. Você pode até ter uma influência, que é o que a gente vê em muitos casais, em muitas relações, a dominação de um sobre o outro. Aí o outro fica cachorrinho, fica mansinho, fazendo tudo que o outro é. Mas se você entrar na relação e observar, eles não são felizes. Aquele que aceita, de uma maneira ou de outra, ele se rebela, porque é a natureza do ser. E ele, pouco a pouco, faz o outro pagar por essa dominação. E esse que está dominando, o espírito imortal que ele sabe no mais profundo dele, na consciência, que ele não é amado. Que o que tem ali é uma relação de força, de dominação, de manipulação, nunca de amor. Então, só o amor mantém os seres juntos. Só o amor une almas, espíritos. Então, é o que a gente vê, pessoas, espíritos vivendo dentro de uma casa, chamada relação de casamento, mas são dois inimigos, guerra mental, falta de respeito, não aceitação do outro como ele é, dois estranhos dormindo numa mesma cama. Então, o texto de hoje, ele fala da compaixão, da compreensão, da tolerância. Então, que seja em família, entre amigos, um casal, aprender a aceitar o outro como ele é. É por isso que quando a gente faz isso, aí a gente consegue perdoar, porque perdoar quer dizer compreender, colocar-se no lugar do outro e compreender que quando ele é cachorro, ele não pode fazer o que um tigre faz, ou uma águia. Ele vai agir naquele momento desse animalzinho chamado cachorro. Aí quando a gente compreende isso, fica tudo mais fácil na relação. Porque você não vai pedir o impossível a alguém. Você não vai exigir o que não pode ser feito. Para mim, o que diz Leon Denis é muito lindo. Recomeçar as lições. Se você aceitou uma pessoa na sua vida, que você gosta dela, que você a ama, e que ela tem desafios, tem uma personalidade difícil, como você mesmo, aceite, veja a realidade, aceite a pessoa primeiramente como ela é, mas aceite sem acusar, é aceitar amando. Bom, ela tem esses desafios, ela tem essa natureza, mas eu vou amá-la, e através do perdão eu vou começar as lições. Então, a gente tem várias maneiras de ajudar. Temos a prece, temos as conversas, os tratamentos espirituais, o silêncio, que é um tratamento espiritual, o recomeçar, mas sem acusar, sem ficar colocando o pensamento todo o tempo no mal do outro, porque ele já é, para que ficar acionando, cocriando novos pensamentos em função desse negativo? Só vai acender mais a fogueira. E a gente não tem essa disciplina, não é, Cristi? Essa disciplina de manter os bons pensamentos, a tolerância, como diz o texto hoje. Eu acredito que é um convite muito profundo, uma reflexão profunda sobre nós mesmos. Muito obrigada, Mara. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Cristi. É um tema muito interessante, né? Sim, sem dúvida ajuda muito essas explicações. Precisamos muito, né, desses ensinamentos da espiritualidade, né, superior. Verdade. Muito bom esses exemplos. É verdade. É o que Jesus fez, né, Cristo? Olha, Cristo, ele passou no meio de tantos agoniados, seres agressivos, perversos, no mal, na ignorância, na ingratidão. Olha como é que foi o comportamento de Jesus. Como é que ele tratou essas pessoas? Que éramos nós, que somos nós.
como Cristo tratou os irmãos, esses afamados do Espírito, ignorantes do ser, do amor, da presença divina. Em nenhum momento do Evangelho, Jesus despreza, humilha, é indiferente, maltrata. Não. O máximo que ele faz é fazer silêncio. Quando ele não pode curar, ajudar, aconselhar, amar, ele silencia, mas ele não acusa. Ele não maltrata. Por quê? Como o texto do Leon Denis diz hoje. Porque ele compreende o momento espiritual desses irmãos que estão em torno dele. E ele, Jesus, aceitou vir à Terra. Ele aceitou por amor. Como ele aceitou por amor, ele não iria reclamar, nem maltratar. Ele compreendia que esses irmãozinhos em torno dele, eles não podiam ver melhor. Eles não podiam agir melhor. Eles não tinham uma condição espiritual para ver a luz. Então Jesus os amou como nos ama, como nós somos. E eu, pessoalmente, quando eu não compreendo nossas relações, a começar por mim, que eu não consigo, numa relação, avançar, fazer melhor, e que eu vejo as minhas fragilidades, eu penso primeiro na pessoa de Jesus, no ser Jesus, com tanta paciência para conosco. E em seguida, eu penso no meu anjo guardião, na minha família espiritual, porque eu digo, meu Deus, eles caminham comigo todos os dias. De uma maneira ou de outra, de perto ou de longe, eles estão me vendo. Eles veem minhas fragilidades todos os dias, meus erros, o que eu não consigo fazer, o que eu escondo de todo mundo, mas que comigo mesmo eu mostro, o que é menos bonito em mim. Eles veem tudo, tudo. Nem por isso nos julgam, me julgam. Não me abandonam. Recomeçam as lições todos os dias. Isso é relação. Isso é relação de amor. Não quer dizer que se eu quiser manipulá-los, eu vou poder. Eu posso até tentar manipular meu anjo guardião ou minha família espiritual. Eles ficarão em silêncio. E eu vou rodar em torno deles e eu não vou poder fazer nada. Porque o amor é mais forte que tudo. Então o amor você não domina, não manipula. Você só pode amar. Então eles amam. Quando é necessário, eles se afastam um pouco. Se for necessário, eles dizem não. Porque eles não cairão no abismo conosco. Eles nos tirarão do abismo. Mas para tirar do abismo, ele tem que estar fora do abismo. É por isso que o bem não se deixará conduzir nem dominar pelo mal. Mas a maneira que o bem age é com respeito, é com perdão, é com a tolerância, é com compreensão. O não dos seres melhores é um não com doçura, é um não certo que diz tudo, mas sem precisar humilhar, maltratar, agoniar mais o outro do que ele já não está. Entende? Então, me ajuda muito a imaginar todos esses seres que velam por nós com tanto amor, com tanta paciência, que é o que diz o Leon Denis hoje. E aí nos ajudará também a conviver com os nossos irmãos, em família, os nossos amores, os nossos amigos, não é, Cris? É, nossa, Maré, é sublime falar de Jesus, né? Traz uma paz, traz um estado vibratório que a gente sente, né? É verdade. Você sabe que hoje eu tava lendo no carro, eu fui levar minha mãe no hospital e fiquei lendo e gravando o livro do Ressurreição e Vida, né? Que é justamente o capítulo do sonho do Startse. E ele vai até as galáxias, né? O universo infinito. E lá ele vê a grandiosidade do universo. Ele o guia espiritual dele mostra essa grandiosidade infinita, né?
E aí ele vai lá no pequenininho, uma poeirinha onde é o planeta Terra. E ele chega no... Como lá não tem tempo, né? Porque é tudo no instante presente. E consegue ver o momento em que a Terra ainda não tinha recebido a bênção do nosso querido mentor, da vinda dele. E aí é que é mostrado a ele essa grandiosidade, esse presente, essa bênção divina que foi a vinda de Jesus para plantar o germe do amor em nós, no nosso planeta. É muito lindo esse capítulo, Mara. Ai, que coisa boa. Vou escutá-lo então, viu? Eu adoro esse livro, É o muito lindo, muito lindo. Ele é muito lindo, muito bonito. Vale a pena de ouvir, ler e refletir sobre isso, né, Mara? Sobre essa... o que Jesus plantou, o amor no nosso planeta, que trouxe a luz, né, para o nosso planeta. Que é o amor. Muito bom, né? Senhor da vida, obrigada por mais este encontro abençoado. Agradecemos todas as forças espirituais que chegaram até nós, as intuições, as bênçãos. Gostaríamos de orar hoje pelo David e a Vicky, pela Alexandra, Dr. Marcelo, seus guias espirituais, suas equipes médicas, dos dois lados da vida, pela Ingrid e Lohans, que todos esses seres possam receber as bênçãos do mundo espiritual, o amor de Jesus, nosso mestre, nosso guia, a quem agradecemos infinitamente, sempre, todos os dias das nossas vidas. Que assim seja. A todos os seres que nos estão ouvindo e que estão participando neste momento, e aqueles em que pensarem agora, recebam estas bênçãos do mundo espiritual. Muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada. Agradeço, Mara.